Olá pessoal, vamos começar mais uma série de aulas, agora falando sobre as doenças infecciosas, e a primeira delas são as infecções das vias aéreas superiores, após a nossa vinheta. Qual a definição de rinocinusite? Então, a rinocinusite é uma resposta inflamatória da membrana mucosa que reveste a cavidade nasal e também os seios paranasais. Ou seja, é uma inflamação da mucosa nasal, que é a rinite, ou dos seios paranasais, que é a sinusite. Por isso que, normalmente, quando as duas coisas acontecem ao mesmo tempo, chama-se rinocinusite. A etiologia viral é bastante frequente, chegando a 5 a 15%, e pode-se evoluir para uma infecção bacteriana. Está muito associada também a alergias respiratórias. Os principais sinais e sintomas da rinocinusite são cefaleia, dor e pressão facial, secreção purulenta, congestão nasal, hiposmia, febre, halitose, dor dentária e otalgia. E também as infecções virais das vias aéreas que acontecem por mais de 10 dias ou que pioram muito após o 5º dia, deve-se sempre suspeitar que houve uma evolução da infecção viral para uma infecção bacteriana. Aqui nós podemos ver os seios paranasais que podem ser locais de infecção na rinocinusite. Então nós temos os seios frontais na região superior, em cima de cada um dos olhos, os seios esfenoidais que ficam na parte superior do nariz, os seios maxilares que ficam na maçã do rosto, na parte média baixa do nariz, e os seios etimoidais que ficam na região próxima ao canal lacrimal. E é muito comum o paciente reclamar de dor na região na qual a infecção acontece, onde existe acúmulo de secreção purulenta e, consequentemente, de dor. Então, qual a frequência desses sintomas? Nesse gráfico, nós podemos ver a prevalência dos sintomas em função da quantidade de dias em que esses sintomas aparecem. Podemos ver que no início da doença, no início da rinocinusite, o sintoma mais frequente é a coriza nasal, atingindo aí aproximadamente 60% dos pacientes. Mas nós podemos ver que esse sintoma ele só é frequente no início da doença, nos primeiros dias da doença, ali por volta do 2º ou 3º dia. Após isso, a frequência desse sintoma ele desaparece, a coriza desaparece, chegando após 14 dias de doença aproximadamente 10%. O segundo sintoma mais frequente é a tosse, e nós podemos ver que é um sintoma que permanece frequente durante todo o tempo da doença, pelo menos durante os 14 dias na qual foi feito esse estudo. Aproximadamente 40% dos pacientes apresentavam tosse. Essa tosse permaneceu em 40% até aproximadamente uma semana. Depois a prevalência começou a cair e chegou em torno dos 10%, mas sendo o sintoma mais prevalente após 2 semanas da doença ser estabelecida. Podemos ver também que a obstrução nasal é um dos sintomas mais frequentes no início, mas que também desaparece muito rapidamente, sumindo praticamente completamente após 9 dias da doença ser estabelecida. A dor de cabeça é um sintoma bastante agudo, permanecendo ali por 1 ou 2 dias, depois diminuindo a sua prevalência e sendo resolvida por volta de 9 dias. E a febre é um sintoma que não é muito frequente, pode aparecer em 10%, 11% dos pacientes e que também é um sintoma bastante agudo, aparecendo no início da doença, mas sumindo ali por volta de 7 dias no máximo. Então, qual é a fisiopatologia da rinocinusite? Então, a fisiopatologia depende do chamado ciclo nasal. E o que é o ciclo nasal? É o ciclo de limpeza mucociliar de secreções. Então, nós podemos ver nessa imagem que existe uma limpeza mucociliar do seio nasal. Toda a secreção do seio nasal ela é drenada e ela é drenada para o seio maxilar através do complexo
osteomeatal. Essa secreção que foi coletada, essa secreção que foi enviada para o seio maxilar, essa secreção ela vai se acumular ou no meato médio ou no meato superior para que ela seja drenada e para que ela não possa servir de meio de cultura para bactérias. Então, quando é que essa secreção ela vai se acumular? Existem diversas causas. Uma das principais talvez seja essa que a gente está vendo na imagem, o desvio de septo. Com desvio de septo, nós temos uma obstrução osteomeatal. E é exatamente essa obstrução osteomeatal que irá produzir uma redução do oxigênio da mucosa nasal. Essa redução de oxigênio produzirá disfunções ciliares, ou seja, os cílios que produzem todo o fluxo e a limpeza de secreção, eles começam a se tornar inativos, começa a haver uma paralisia dos movimentos ciliares, consequentemente uma estase de secreção, e é exatamente essa estase de secreção que promove a colonização bacteriana, o crescimento bacteriano e a infecção das vias aéreas superiores, chamada de rinocinusite. Quais são os principais fatores de risco para o paciente desenvolver rinocinusite? A primeira é uma infecção das vias aéreas superiores de repetição. O paciente tem muita faringite, o paciente tem muita otite, ou o paciente tem muita rinocinusite. Isso pode ser um fator de risco para o desenvolver outras infecções das vias aéreas, dentre elas a própria rinocinusite. Também a permanência em creche, já que a infecção é muito comum em crianças e a infecção viral é a principal causa de rinocinusite. Obstrução anatômica, como nós vimos no slide anterior, o desvio de septo pode promover a estase da limpeza da secreção, e isso pode ser um motivo importante, um fator de risco importante para o desenvolvimento da rinocinusite. Também rinite alérgica que não é tratada, deficiência de anticorpos, o paciente diabético também tem isso como fator de risco, a exposição a agentes irritantes, alergias respiratórias e a discinesia ciliar primária, ou seja, a paralisação dos cílios de forma fisiopatológica. Quais são as principais complicações se a rinocinusite ela não for tratada? Então, primeiro, o paciente pode desenvolver uma celulite periorbital. Também as bactérias ou os vírus que causam rinocinusite podem invadir o sistema nervoso central e causar uma meningite. Osteomielite também pode ser uma complicação. Abscessos, principalmente da mucosa nasal, e também trombose do seio cavernoso. Quais os principais agentes etiológicos causadores de rinocinusite? Então, também comparando aí com a otite e com a faringite, a rinocinusite também tem como agente etiológico bactérias gram-negativas, principalmente Streptococcus pneumoniae. Isso acontece principalmente em virtude da comunicação entre os canais. Também é bastante comum na rinocinusite as infecções virais, as infecções por bactérias gram-positivas. O principal agente etiológico é o Haemophilus influenza. Já Moraxella catarrhalis não é um agente etiológico tão importante como o Haemophilus influenza, e o Staphylococcus aureus e o Streptococcus pyogenes também não são bactérias gram-positivas de importância epidemiológica na rinocinusite. Então, como é que podemos classificar as rinossinusites? Então, elas podem ser classificadas de acordo com o tempo em rinossinusites agudas, são aquelas que acontecem em até 4 semanas. A etiologia da rinocinusite aguda ela é eminentemente viral, e quando ela é bacteriana, as principais bactérias que causam rinocinusite aguda, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza e Moraxella catarrhalis. A rinocinusite também pode ser subaguda, entre 4 a 12 semanas, principalmente causadas por bactérias aeróbias, ou ela pode ser crônica, quando essa rinocinusite permanece por mais de 12 semanas, e as principais etiologias são Staphylococcus aureus, anaeróbios, bactérias anaeróbias e também fungos. Nós temos uma observação importante aqui nesse slide. Infecções virais das vias aéreas por mais de 10 dias, ou pior, a partir do 5º dia, deve-se suspeitar de infecção bacteriana e tratar com antibiótico
e não infecção viral. Como as rinossinusites são tratadas? Então, assim como aconteceu com a otite e com a faringite, o principal antibiótico utilizado nas infecções bacterianas que causam rinocinusite é a amoxicilina, ou no caso de gravidade da rinocinusite, amoxicilina com clavulanato. A segunda opção para tratar a rinocinusite é a azitromicina ou claritromicina, que são 2 macrolídeos, ou as quinolonas no caso de adulto. E no caso de falha terapêutica, também a amoxicilina associada com clavulanato. Além do tratamento com antibiótico, a rinocinusite também precisa receber uma terapia de suporte. E a terapia de suporte acontece com o uso de salinas ou salinas hipertônicas, que tem uma ação bactericida e mucolítica. E no caso da salina hipertônica, também diminui o desconforto da obstrução nasal. Também deve-se utilizar hidratação oral ou nebulização, que tem por objetivo ter uma ação mucolítica. Já os vasoconstrictores tópicos podem ser utilizados desde que seu uso seja por no máximo 7 dias, em virtude da congestão de rebote e também da tolerância, ou seja, o paciente volta com a sintomatologia da obstrução nasal ainda pior e necessitando de doses cada vez maiores. Os corticoides podem ser utilizados também, principalmente para reduzir o edema e as cefaleias, mas o uso máximo dele deve ser de até 7 dias. Com relação aos antihistamínicos, o principal antihistamínico que deve ser utilizado é a loratadina, sendo contraindicados os antihistamínicos de ação anticolinérgicas, como a prometazina, difenidramina e clorfeniramina. Então essas foram as referências utilizadas para essa videoaula, o Tratado de Farmacologia Clínica e Farmacoterapia, além dos princípios de farmacologia do Golan, também farmacologia ilustrada e farmacologia clínica do Flávio Dani Fu. Você está gostando da aula até aqui? Você acha que o conteúdo que você está vendo é relevante? Então assine o canal, compartilhe com outras pessoas esse conteúdo, esse vídeo, e também não deixe de marcar o sininho, pois ele vai te notificar quando tiver novos vídeos. Aqui na tela está aparecendo alguma das minhas redes sociais. Se vocês quiserem me seguir, lá podemos trocar uma ideia e continuar a discussão que iniciamos aqui nessa videoaula.